Bom dia a todos, todas e todes. Estamos aqui hoje no canal de conversas, conversa com o escritor, com o professor e com o membro da Academia Brasileira de Letras, professor Godofredo de Oliveira Neto, nosso colega da UFRJ, da Faculdade de Letras, né, e que faz um trabalho incrível de disseminação, né, da cultura, da literatura brasileira, não apenas na universidade, mas, né, fora dela também. Tem uma legião de seguidores, porque é uma pessoa extremamente generosa, aberta, que está aqui hoje para conversar com a gente um pouquinho sobre, né, suas motivações como leitor de Euclides da Cunha, né, esse ícone aqui que hoje nos une numa espécie de conversa, né, também em torno da efeméride aí dos 121 anos de publicação de Os Sertões, em 2 de dezembro, e também como escritor apaixonado que acaba recriando e ficcionalizando todo o teatro, né, do drama de Canudos, no Bruxo do Contestado, que é um romance premiadíssimo e importantíssimo, né, também na história da literatura brasileira. Godofredo está aqui hoje para conversar com a gente um pouquinho sobre o seu romance, o Bruxo do Contestado, para conversar também sobre Euclides e a academia, né, as leituras e os leitores, e essa formação, né, de leitores que a gente, né, tem tanto lutado para fazer, né, Godofredo, tanto nas faculdades de letras quanto na faculdade de educação, e, enfim, né, que Euclides é esse que nós lemos hoje, no contemporâneo, né, de que ele nos serve de alguma forma, se é que a literatura tem alguma serventia. Mas, Godofredo, queria te agradecer demais por esse momento, quer dizer, dividir você um pouquinho com o público que vai estar no evento, né, dos 121 anos de publicação de Sertões, em Cantagalo, na terra de Euclides da Cunha, na casa de Euclides da Cunha, que é um aparelho cultural importante, né? É sempre um prazer, é uma honra, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão estar muito junto com a gente nesse momento em que estiverem aqui te ouvindo né, trocando ideias com você. Obrigada pela sua generosidade, pelo seu aceite, e a palavra aqui é tua, a sala é tua, fica muito à vontade. Oi, Anabela. Professora Anabela, eu acho que a alegria é minha, a honra é minha, eu acho que a generosidade, você usou essa palavra, quer dizer, é sua, de me convidar para esse espaço, o maior prazer, eu acho que nós somos, quer dizer, além de professores, nós dois, nós somos basicamente educadores, né? Eu acho que isso é um dado importante. Então, eu agradeço, esse tema sempre me mobilizou e me mobiliza constantemente. Depois a gente pode fazer, no final, o que eu acho, onde é um ponto de intersecção com a contemporaneidade. Então, mais uma vez, muito obrigado também pela paciência aí dos que nos olham pelo o YouTube, não sei como é que será, mas, enfim. Eu acho que, Anabelle, então, mais uma vez, obrigado. Eu acho que falar um pouco primeiro, onde eu cheguei lá, quer dizer, é falar da Guerra do Contestado, porque tem a ver inteiramente com Canudos, vamos tentar chegar lá. Então, a Guerra de Canudos, que no fundo, ela se insere numa linhagem de experiências e conflitos agrários canalizados através de um discurso messiânico, que também essa é uma discussão, se é messiânico ou não é, que vai desde a revolta dos Muckers, lá no Rio Grande do Sul, em 1872, passa pelas pregações do padre Cícero, de 1870 a 1934, no Ceará, repete-se em grau maior, todos eles, que eu acho, na Guerra do Contestado, de 12 a 16, em Santa Catarina e no Paraná, e organiza-se ainda no episódio do Caldeirão, no Ceará, em 37, e desemboca em alguns acampamentos do MST contemporâneo, é um tema também que a gente podia levantar. Quer dizer, a Maria Rosa, por exemplo, uma das protagonistas do Contestado, foi lembrada para o nome de um acampamento do MST na mesma região, isso há uns pouquinhos anos atrás. Euclides, claro, não deixou realmente discípulo, né? Não houve escritor que tivesse acompanhado em loco tais revoltas como em Canudos. E sempre se diz isso, quer dizer, também tem, graças ao conhecimento de Canudos, também, principalmente graças a Euclides da Cunha, que nos outros conflitos a que fiz referência, não houve esse escritor, esse jornalista em loco, né, no mesmo momento. Né? Mas, enfim, o que
Quer dizer, esse esquecimento também dos outros, diga-se de passagem, né, também acontece com a revolta dos malês, entre outros. Esse também é outro dado que a gente tem que levar em consideração. Por que esse esquecimento? Então, o conflito contestado foi o mais amplo pelas consequências na política e dos políticos também, diretamente envolvidos, né, pelo aparato bélico, principalmente, o que eu diria ainda, pela implicação na ideologia da geopolítica mundial, pelo número de mortos e feridos, cerca de 20 mil pessoas, e pela presença que o Santo José Maria, que o Antônio Conselheiro do Contestado, ainda tem no Brasil contemporâneo, isso eu vi particularmente, no oeste do Paraná e de Santa Catarina, ainda se cultua essa imagem do São João Maria. Também tem a ver com essa revolta foi liderada pelo monge então João Maria, substituído após a morte em combate por outro com o mesmo nome, e assim sucessivamente, o que passava a impressão para as tropas brasileiras de que ele era mesmo imortal. Líderes religiosos já vinham arrebatando fiéis naquela região do país desde o século XIX. A pregação se adensou com o conflito de limites territoriais entre Paraná e Santa Catarina, daí o nome Contestado, e fronteira com a Argentina, é um extremamente importante da importância do conflito na geopolítica mundial, me parece. Rui Barbosa, para dar uma ideia também do Brasil envolvido, das grandes figuras do Brasil da época, Rui Barbosa foi advogado do Paraná para sua defesa, Santa Catarina contratou ninguém menos que Epitácio Pessoa. O Supremo Tribunal Federal chegou a analisar pedido de habeas corpus em favor dos fiéis. O conflito entre os dois estados deixou 50 mil quilômetros quadrados de território brasileiro com frágil cobertura legal, um dado fundamental para a explicação. Esse vácuo jurídico vinha se somar aos problemas de fronteira com a Argentina, cuja linha demarcatória, fixada em 1895 e marcada no terreno apenas em 1903, deixava muitas dúvidas. Isso também vai facilitar, vai propiciar essa revolta, digamos, dos excluídos. A situação se envenenou com a decisão pelo governo federal de constituir uma ferrovia ligando São Paulo a Rio Grande, cidade. A firma construtora do americano Percival Farquhar, que era o maior empreiteiro da América Latina, talvez do mundo na época, contratou 10 mil operários em Pernambuco e no Rio de Janeiro, esvaziou as prisões do Rio de Janeiro, com então o apoio dos governos locais, né? E com o término da obra, a promessa é que eles voltariam para o Rio de Janeiro, para Pernambuco. É claro que não foram, não se concretizou essa promessa, e esses então operários e trabalhadores foram engrossar as fileiras dos fiéis. Esse exército então de São Sebastião, em luta pelo reino da paz, da justiça e da fartura, que já vinha pondo em prática uma guerra de guerrilha contra a firma americana e a subsidiária encarregada da colonização das terras ao longo de toda a via, 15 quilômetros de cada lado, a empresa encampou, quer dizer, 15 quilômetros do lado da ferrovia e 15 do outro, quer dizer, 30 quilômetros ao longo da ferrovia. Então, e a empresa criou uma nova firma de colonização, expulsando os que lá habitavam há mais de um século. Isso é um dado importante, né? Então, esses operários descontentes com as condições de trabalho, até então, já compunham um movimento social organizado, com greves e paralisações. Eu vejo como as primeiras do país, desencadeada durante o processo, então, da construção dessa estrada. Poceiros expulsos das suas terras, operários empregados e líderes religiosos se uniram. As tropas brasileiras, metade do efetivo do Exército Nacional na época, foram enviadas por Hermes da Fonseca, amedrontado com a volta da monarquia exigida pelos revoltosos. A República parecia, para os revoltosos, ainda mais injusta, com um possível, ainda com medo, Hermes da Fonseca, com um possível estremecimento da relação
relações políticas com Buenos Aires e preocupado principalmente com a desordem federativa que se avizinhava. O primeiro oficial, para ter uma ideia dessa ligação Canudos e Contestado, o primeiro oficial a ser enviado para a região, para reconhecimento, foi, não por acaso, um veterano de Canudos, se vocês me permitirem, esse, depois coronel, era meu tio. Por isso que eu conheço essa história desde muito pequeno, de ouvir a família falar, eu me colocando pouco a pouco ao lado contrário do que se dizia, mas enfim, né? Então, no fundo, pouco se pesquisou essa movimentação de tropas argentinas, quer dizer, porque é praxe, professora Anabelle, que na direito internacional, cada país que se desloca a tropa para a fronteira contigo, né? O outro país também faz. E aí nunca se estudou. Buenos Aires mandou os exércitos, mas ninguém também escreveu. É uma regra no direito internacional, quer dizer, o envio imediato do exército às fronteiras caso haja mobilização das forças armadas do país vizinho. Ademais, a falta da erva mate, que nos parece hoje um capricho, mas é um pouco como o café aqui, né? Exportada dessa área para aí da área onde se deu o contestado, para Buenos Aires, Montevidéu e Santiago do Chile, e produto muito caro a todas as classes sociais desses países, lembrando que Buenos Aires era a quinta cidade mais importante do mundo ocidental, na época, isso começava a incomodar os governos. Fuzis e metralhadoras que seriam usadas na Primeira Grande Guerra foram testados nos campos de batalha do contestado. Pela primeira vez na América do Sul, e eu diria na América do Alasca, a Terra do Fogo, na primeira vez na América do Sul e na América em geral, foram empregados em operações de guerra. Eu digo isso porque teve a Guerra do México, então, onde já começaram operações com aviões militares. Não aviões que a gente imagina, mas de duas asas, aquela toda, mas militar. O coronel Kirk hoje patrono da aviação do Exército, que é uma coisa também eu só consegui essa informação quando compunha o livro O Bruxo Contestado, que o capitão Kirk, tenente-coronel, acho que Kirk vai morrer lá no contestado, bater numa montanha, num pinheiro daquele, num pino dele, uma araucária daquela. Né? Mas essa ideia da primeira vez ser aviação militar é um dado extremamente importante na geopolítica do mundo. Então, armas foram testadas, fuzis, munições que iam ser usados na Primeira Guerra Mundial. Então, vejo o contestado como um de treino para que ia acontecer no século XX, nessa divisão logo depois entre o bloco da União Soviética, a partir de outubro de 17, e o bloco ocidental capitaneado pelos Estados Unidos. É um dado que a gente pode aprofundar talvez um pouco mais. O conflito, então, se internacionalizava a grandes passos e o movimento revolucionário europeu, particularmente os trabalhistas ingleses e o Partido dos Trabalhadores Russo, partido que estava exilado na Suíça, voltou os olhos para o Brasil. Avaliava-se que poderia surgir no sul do Brasil, fronteira com a Argentina, um novo país, que ia se chamar Missões, como lá da Argentina é a província de Missões. Dois parlamentares do Paraná eram um contato desses partidos. Os sindicatos portenhos também se agitavam. Os Estados Unidos não tardaram a enviar o secretário de Estado para a região. A maior madeireira de todo o continente americano também havia sido erguida sobre o mar de araucárias que inundava a região. João Maria e os 12 pares de França, comum naquela região, na época do conflito, João Maria e os 12 pares de França, teve essa influência também dessa cultura muito frequente também em Canudos, né, no Nordeste brasileiro como um todo, continuavam, João Maria e os 12 pares de França continuavam a pregar que em pouco tempo nos rios do Novo Reino, né, ia correr leite e as montanhas seriam de beiju. A promessa de um mundo de paz depois da morte, brandida pela Igreja Católica, não
sensibilizava os fiéis, é um dado importante, que lutavam por fartura e paz, já aqui na Terra, como estava na Bíblia. Esse também é um dado que a gente pode trazer para a discussão, que talvez faz essa intersecção com a contemporaneidade. Quer dizer, o discurso messiânico, os movimentos organizados e o conflito ideológico do início do século XX no Ocidente tiveram no contestado o seu primeiro capítulo, o que faz dessa guerra um dos mais importantes episódios do século XX. Na ofensiva, eu quero adiantar que tudo isso só se deu graças a Canudos, quer dizer, e graças principalmente ao livro Os Sertões, que democratizou a informação sobre Canudos. Na ofensiva final contra os revoltosos, né, que eu chamo de revoltosos, o governo chamava dos fanáticos, já no governo, então, de Venceslau Braz, o general Setembrino de Carvalho não evitou o banho de sangue. Cerca de 20 mil pessoas foram envolvidas no conflito. Um ano e pouco depois, o governo, submerso em grave crise econômica e abraços com essa insatisfação dos movimentos operários, declara guerra à Alemanha, a famosa Primeira Guerra Mundial, de 12, então, de 14 a 18, declara guerra à Alemanha e oficializa a entrada do Brasil no cenário ideológico mundial. Adeodato, o último oficial do exército de São Sebastião do Reino do Contestado, foi assassinado na cadeia de Florianópolis em 1923. Os sobreviventes da guerra foram transportados para uma reserva indígena situada no Vale de Itajaí, em Santa Catarina, e misturaram-se aos indígenas Xoclengue, basicamente. Todos os documentos, que é importante lembrar aqui de Canudos, todos os documentos sobre os conflitos desse tipo, quer dizer, ficcionais, não ficcionais, tem nos Sertões de Euclides da Cunha o ponto de partida. Acho que alguns pontos que eu quis trazer aqui, só para a gente não se perder, são os pontos fundamentais, mas se você quiser talvez falar, né, velho? Eu acho que essa questão da contemporaneidade. A Igreja Católica foi mobilizada pelo governo para convencer esses revoltosos de cessarem o movimento, enfim, uma negociação, e todas as lideranças, tanto quanto João Maria, quanto Antônio Conselheiro, disseram: não, nós queremos saúde, né? Não, são os termos atuais, mas mais ou menos é isso: saúde, educação, comida, justiça, eu diria lazer, se fossem discursos atuais, né? E queremos agora, não depois da morte. Isso me fez pensar muito, mas até uma discussão, né, com os especialistas, não sou, esse movimento messiânico, né, de revoltosos do campo, me parece que ele veio para a cidade, foi vindo para a urbanidade. E aí você vê esse movimento muito parecido com esse crescimento neopentecostal. É um pouco isso, essas lideranças que com muita força, inclusive força na política, na Câmara, no Senado. Aqui, né? E esse é um ponto que talvez o livro Os Sertões tenha trazido quando no final coloca por A mais B, que fala da loucura, que talvez, indiretamente, está dizendo, quem sabe, ele não é louco, não são loucos, quem sabe loucos somos nós, quer dizer, do litoral. Né? Esse eu acho que é o grande ponto ali dos Sertões, que deixa em aberto, porque se ele foi para criticar severamente nos seus artigos o movimento, na verdade, ele deixou uma dúvida, e por isso que o livro permaneceu como uma das grandes obras da literatura, e aí tem outra discussão, da literatura brasileira ou da literatura histórica. Eu diria, talvez, Anabelle, mas não sei, uma ficção de embasamento histórico, como é que alguns chamam? Ficção de extração histórica. Sim. Eu acho bom, já vi essa palavra, ficção, quer dizer, literatura de extração histórica, né? Não sei, isso é uma discussão, mas essa é a discussão. Mas, obviamente, que eu vejo Os Sertões como um grande livro da literatura brasileira. Esse é um ponto, eu acho, importante para trazer. O outro, e em época de fake news, você vê pelo detalhamento dos 2 primeiros capítulos, principalmente,
que aquela minúcia, aquele detalhamento, aquilo mostra quer dizer, da flora, da fauna, da geologia, palavras técnicas, enfim, é uma loucura que dificulta a leitura, principalmente nas escolas, nas universidades, né? Mas aquilo trai alguma coisa. Que coisa é essa? Trai a ideia de que eu, Euclides da Cunha, estou querendo dizer a verdade. Então, eu fico mil detalhes para dizer, bom, então o cara estava dizendo a verdade, está procurando, não estava mentindo, né? Por isso que essa loucura pela verdade que vem ali do final do realismo, quer dizer, do Machado, a questão da verdade está posta ali, como na Capitu, os ciúmes, de traiu, não traiu, aquela velha história conhecida. Então, é sempre, quer dizer, a coisa do Machado não é saber se traiu ou não traiu, é mostrar como a verdade é fluida, né? Quer dizer, como ela escapa e aparecem as famosas versões. Então, o Euclides vem do livro publicado em 1902, mas significa que foi escrito ali no calor da hora, naquele momento mesmo do Machado também, que também dá para fazer uma associação. Então, essa busca da verdade foi uma constante. Você vê ali, como escritor, você vê a dificuldade de querer convencer de que eu estou escrevendo a verdade. Aí, quando chega no final, deixa a dúvida, ele tem moral, vamos dizer assim, para dizer, bom, não sei se ele é louco ou não. Aí o leitor já vinha acompanhando, que o cara é sério, é honesto, está fazendo com 1000 detalhes, etc., um problema científico, com afirmações de cunho científico, embasadas, né? Então, claro que deixando isso no ar, você fica pensando, bom, o que é a loucura, né? E, de repente, não é louco. O que ele está sofrendo? É a fome, é a doença, é a miséria. E isso leva a um processo social de revolta que é mais fácil dizer que são fanáticos, porque aí você não tem, claro, vai discutir, vai correr leite nos rios, bom, não vai, né? Mas, enfim, então diz que insiste nessa tecla porque, claro, vai dizer isso, mas está na Bíblia. E o discurso que eles conheciam era um discurso de revolta real, porque eles não conheciam os termos políticos. Marx já tinha escrito o Capital, né? mas não conheciam, mas conheciam as parábolas da Bíblia, que acaba dando no mesmo, quer dizer, esse desejo essa luta entre o eu e o outro, a luta entre os instintos e a razão, essa coisa que já vinha se aninhando no peito de todo mundo, porque já havia essa descoberta do cérebro, né? Que era na época do movimento realista, naturalista, quer dizer, já sabia que então há um conflito dentro, que a única diferença entre a condição humana e o animal é que a condição humana tem a razão que freia esses instintos animalescos, mas eles estão ali sempre. Então, qualquer coisa, qualquer dificuldade, eles afloram sempre. Por isso, no Cidade de Deus, do Paulo Lins, que foi nosso aluno também na FJ, perfeito, sempre um excelente aluno, sempre muito generoso e sempre alegre, sempre para cima. Fica estampado que ali, quando era a favela do Pinto, antes de eu continuar, só para você ter uma ideia, para nós termos todos uma ideia juntos, uma foto da Bossa Nova, ali na praia de Ipanema, perto da Avenida, lá na praia. No fundo da foto você vê a favela, a comunidade hoje, a favela, acho que é do Pinto, e tocando violão, aquela coisa, todos brancos. E atrás é 200 metros. Ninguém da favela vem para a praia. É como assim, não são proibidos por lei, mas há às vezes essa dificuldade, né, política, quer dizer, da não conscientização, eles não vêm, e nem o movimento da Bossa Nova chama. É esse conflito que o Brasil traz para sempre, né? Uma coisa, bom, está mudando, por sorte, mudando para bem. Quer dizer, enquanto não houver esse encontro com a nação brasileira, que significa que com 100 milhões de descendentes afrodescendentes, esse Brasil não se sustenta, né? Então, agora acho que está acontecendo um movimento de modificação disso, de conscientização, mas eu estava dizendo ali, eu sabia que ia esquecer o que eu estava falando, para mostrar ali a questão
de como era o Brasil, né? E então essa dificuldade. Bom, aí você dizer que são loucos, que são fanáticos, etc. Você resolve de uma certa maneira a opinião pública. Bom, como é que você vai discutir com pessoa que acha que a água que nem tem no rio vai ser substituída por leite sobrando para todo mundo de graça, etc. Então, sim, mas eu queria dizer do Paulo Lins, eu me lembrei. Aí quando houve a remoção dessa favela para a Cidade de Deus, que foi onde Paulo Lins morou, aterraram, fizeram lá os prédios, mas não tinha escola, não tinha hospital, não tinha lazer, não tinha nada. Então, despejaram todo mundo ali, inclusive desfizeram aquela organização social que vai sempre feita bem ou mal, do tipo, aqui mora, onde é que mora a fulana, que é cozinheira, onde é que mora, não, carpinteiro. Você vai criando um espaço, aquilo, de repente, junta tudo no balaio, joga todo mundo lá. Aí o que vigora, Anabelle? A lei do mais forte. Aí tem esse filme, as crianças com 12 anos se dão conta que já que ninguém não há cidadania, a famosa cidadania, se dá conta que com uma pistola na mão, quer dizer, com a violência, não com a razão, com a violência, ele se torna forte. Então, a lei é isso, quer dizer, ou seja, o recado, né, é um pouco isso, quer dizer, sem essa cidadania, o lado animalesco de cada um de nós aflora por uma questão até de necessidade biológica. Sim. E é interessante, Godofredo, você falando nessa imagem, né, tanto do filme Cidade de Deus, obviamente, quanto do livro, né, original do Paulo, que eu acho que já completou 20 anos, né? Não é isso? 20 anos, até mais de publicação, né? Acho que até mais, talvez. Que barato. E me vem logo aquela imagem da entrevista que Euclides faz a um jaguncinho, né, que ele chama de jaguncinho, né, ali no palco da guerra, e o menino está ali aferrado a uma Mannlicher, né, se não me engano, uma espingarda, exatamente, né, que é exatamente essa imagem da violência que a gente vê, né, reduplicada, decalcada, né, nos filmes sobre a violência, ou, enfim, não só nos filmes, não só nas obras de ficção, mas até mesmo nos documentários sobre violência no Rio de Janeiro. Né? Então, entre as favelas, os loucos e os fanáticos, a favela lá do Alto do Mário de Canudos e as favelas do Rio de Janeiro hoje, né, há mais pontos de encontro do que pensa a nossa boa filosofia. Né? E sobram as imagens de barbárie. Né? A gente acaba reproduzindo essas imagens de barbárie dentro dessa pretensa civilização, a civilização do caveirão. Né? Exatamente. E para a gente lembrar ainda que no final, aquela descrição, que é um pouco ficcionalizada, porque não pode ter sido bem assim, 5.000 soldados diante de 4 revoltosos, 4 crianças, eu acho, 2 crianças, um velho. Quer dizer, aquilo em qualquer língua do mundo, quem lê fica, não, pô, isso é um massacre, não pode. Quer dizer, aquela cena que eu fico imaginando com dificuldade, 5.000 é um pouco uma metafórica, né? 5.000 em volta, nem caberia desses 4, mas essa é a imagem que fica. 5.000 soldados com baioneta calada, apontado para 4. Então, é evidente que a escolha como escritor dessa imagem, né, ficcionalizada, é claro que faz com que o leitor fique do lado dos 4. Quer dizer, ou diga assim, não, mas peraí, não precisava tanto, não precisava, que é isso, 5.000, que loucura. Quer dizer, fica logo, vitimiza ali, e você fica logo ao lado dos 4, pela desigualdade da ação bélica, né? Quer dizer, o que esses 4 iam fazer contra 5.000? Mas, então, veja, aí são essas opções do escritor. Isso claro que é sensibiliza o leitor que vai entrar nessa. O leitor, inclusive, religioso, católico da Avenida Paulista, ou aqui do Catete, do Rio de Janeiro, fica... não dá, né? Quer dizer, essa matança também, com essa matança a gente não concorda também. Pronto. E uma coisa muito curiosa aqui, né, antes de descrever essa cena que é nossa, ela, né, valeria por uma cena épica de cinema, né? Fico imaginando Scorsese filmando isso. Mas ele diz, né, antes, né, como bom escritor, né, digamos,
que investe nessa verdade de dicto, né? Essa verdade dos fatos narrativos. Ele diz assim: olha, vamos fechar esse livro aqui, porque Canudos não se rendeu. Isso, Fechar o livro. Não é exatamente. possível mais falar de tanta barbárie quando nós somos os agentes dessa barbárie, na verdade, né? Inclusive, ele não se rendeu significa que continua, ele próprio vai continuar. Quando ele diz não se rendeu, vai continuar. É isso? Exatamente, exatamente. E a gente está aqui hoje, 120 e tantos anos depois, discutindo, né, os ecos desse discurso pictórico do Euclides, que de alguma forma representa as nossas. Né, nossa desconjuntura abissal, né? Quer dizer, as desigualdades que não cessam, né? E a condução equivocada de políticas públicas contra, entre aspas, contra, tem que usar o contra, não tem outro jeito, contra as populações que, enfim, não estão no mapa, literalmente não estão no mapa, né? Elas estão, né, de certa forma, invisibilizadas por um discurso religioso, por um discurso, né, político equivocado, etc. Não, eu acho que não foi à toa, né, que o Euclides, um pouco depois dos Sertões, vai buscar também a Amazônia, por exemplo, né? Né, quer dizer, os mesmos cearenses que estavam lá na Guerra dos Canudos e que são despejados nas águas do Rio Amazonas. Né? E ele vai, o Nelson Werneck André insiste nisso no prefácio dele. Ele vai para Ribeirão Preto, como é que é, lá em São Paulo, ele vai e forma um partido socialista. Sim. Está no prefácio do Nelson São José do Rio Pardo, né? São José do Rio Pardo, exatamente, no interior de São Paulo. Está lá que ele cria esse partido socialista. Então, ele tinha essa preocupação. A preocupação e que fica para sempre. Não por acaso nós estamos aqui discutindo isso 100 anos depois, né? 150, né? 1902, 22, mais 20, 150. 121 dos Sertões 21. E do Euclides, Nascimento 150. Mas dos Sertões, 1902, né? 2, isso. 2. Mas só que também isso vinha sendo escrito ainda no século XIX, né? Sim. O livro sai em 1902, mas os artigos vinham sendo escritos lá em 1890 e tanto, né? Então, sim. Desde 1887, pelo menos, né, quando Natália, o palco da guerra está pegando fogo, né? Isso, exatamente. Enfim. E Godofredo, assim, só para a gente terminar esse papo, está maravilhoso, ficaria aqui com você muito mais tempo para a gente, né, conversar sobre o nosso bom e velho amigo Euclides, como leitores apaixonados que somos. Mas aí, como é que você vê hoje a recepção e a divulgação, disseminação da obra do Euclides dentro do ambiente universitário e assim, como você também está na Academia Brasileira de Letras, de que forma você vê isso também em termos, né, quer dizer, né, para além da UFRJ, das pesquisas, também nesse nível de divulgação, digamos, mais massiva, né, da obra do Euclides. Eu acho que dentro do ambiente da academia universitária, ele inicia com esse conflito cognitivo ou acadêmico, que se é um livro de história ou é um livro de literatura brasileira de ficção. Né? Esse foi um primeiro momento que talvez tenha inibido um pouco. Mas é uma falsa discussão, né? A gente viu com essa cena dos 5.000 contra os 4, que é uma ficção, mas uma distração histórica, vamos retomar essa palavra. Então, isso criou uma certa discussão que, no nosso caso, na nossa universidade, isso não teve problema, quer dizer, foi logo visto, estudado pelo setor de literatura brasileira, né? Como sendo um livro de literatura brasileira. Ganhou, obviamente, ainda bem essa tese, mas eu acho que impedir um pouco esse movimento que é estudado também na área de história, no nosso caso, na Federal do Janeiro, no IFIX, no departamento da Faculdade de História hoje, né? Isso talvez tenha diminuído um pouco seu movimento forte. Agora, também foi posto erradamente, mas na verdade, não concorda muito com essa denominação pré-modernistas, porque não é nada pré-modernista, não é nada. Mas ainda que eu também não concordo, mas eu entendo a preocupação dos historiadores da literatura brasileira, porque você sai ali do Machado, da dúvida, etc., e dá um passo para frente com o Euclides. Quer dizer, ele mantém essa preocupação de ser objetivo
e honesto, né, na informação, etc., como é que a gente imagina isso? Por conta, como eu já disse há pouco, do detalhismo exagerado até, que demonstra tipo, eu quero dizer a verdade. Então, mas só que a diferença ali do Machado, quer dizer, é que ele vai para frente quando ele diz não se rendeu, vai continuar, talvez ele dá um ponto de reflexão. Que a gente faz, então? Que Brasil é esse? Então, ele já não ainda não está no modernismo, mas ele está num ponto de interrogação do início do século XX. Eu acho que esse é o ponto que faz com que os historiadores, acho que não seria necessário, mas que os historiadores põem como pré-modernista. Ele é porque não tem um discurso, digamos, super elaborado do ponto de vista linguístico, então não dá para botar na ruptura do Mário de Andrade, por exemplo, mas então também não é mais realista. Então acharam essa caixinha aí de botar pré-modernista. Isso ficou também. Bom, isso também contribuiu para uma dificuldade dos estudantes, porque pré-modernista, o cara já pula para o modernismo, né? Pré-modernista, ele acha, não, então não vou ver isso. Tem Monteiro Lobato, tem ali, mas tem também coisa, eu vou lembrar já. Então, que botar naquela caixinha, vou pular essa caixinha, logo para o modernismo. Então, também, estou falando da importância dentro do sistema universitário, né? Então, pulou, porque, bom, para quê, né? Para que ficar nessa... Então, também é um outro dado que, às vezes... Mas sempre é visto como uma obra-prima fundamental em todos os aspectos de reflexão, de escrita, de ponto de vista também linguístico, de uma sintaxe absolutamente esmerada, quer dizer, um conhecimento brutal da língua portuguesa, um conhecimento científico que desnorteia o leitor, mas ele não deixa de gostar por causa disso, ele não gosta dele próprio, que depois, como é que eu não sei isso? Geologia, botânica, zoologia, depois antropologia, enfim. E deixa pairando no ar, é isso que a gente tem que dizer, talvez, que a gente lembra, né, que ele compara ali a geologia brasileira, que a terra não está pronta, é como se ela estivesse assim, mexendo, e mais ou menos assim, então ela não está totalmente formada, que, claro, que vai servir como metáfora, tipo, a sociedade brasileira não está pronta também. É pouco isso. Isso acho que que eu passo para os alunos, porque aí sim você vê que é uma obra que rompe, né? Que diz, bem antes do tempo, diz um negócio pesado politicamente. Quer dizer, que a sociedade brasileira ela não está pronta e está desigual. Justamente por não estar pronta, ela está extremamente desigual. E o cara diz isso, né? O cara, em todas as letras, e compara porque ele compara, obviamente, que entre a terra, o homem, vai comparando com a terra, a nação brasileira também está igual à terra brasileira. Não está fofa, ou está não sei o quê, não está segura, não está pronta, está se mexendo ainda. Então, quer dizer, então, ele também deixa no ar essa mudança possível, tem que mudar. Ela tem que aprontar, né? Tem que acabar esse país, tem que torná-lo definitivo. Dizer, aí seria o discurso contemporâneo desse encontro com a nação, do entendimento do excluído. Aí você vai encaixar o movimento negro, obviamente, o maior, mas o movimento LGBT, o movimento indígena, o movimento feminista, que é um dos mais fortes, mas ele é revisitado, né? Mais forte porque já é revisitado, enfim. Esse seria o Brasil pronto, né? O Brasil pode colocar outro, o Brasil da ecologia, essa ficção dessa, mas então ele dá um passo para frente, quer dizer, então o que vem depois é até pouco em relação a nesse particular, de deixar o Brasil pensativo, consciente, tipo, meu, pensa aí, abre essa cabecinha e pensa bem. O Euclides da Cunha está dizendo isso, não sou eu, não é a professora Anabelle. Não é... Pensa aí, está ali escrito, não se rendeu, vai continuar, e continuou. Não está pronta, essa nação não está pronta, essas críticas
essas queixas não vêm de pessoas loucas, não vêm de pessoas necessitadas, excluídas do sistema, que passam fome, que sofrem dores, que usam um discurso bíblico porque é o único que eles conhecem, mas de toda evidência é um discurso reivindicativo. Sim. Enfim, então eu acho que a gente vê isso, e eu particularmente, no meu livro Bruxo Contestado, eu termino lá no meio, mas assim, termino, quer dizer, Canudos não se rendeu, mas eu botei, então, o Contestado não se rendeu. Claro que é uma referência que eu falo, que eu sempre tenho os sertões ao lado, né? A dificuldade da novela era assim, não copiar os sertões. Isso que é a dificuldade. De novo, um sertõezinho, né? Esse é o desafio. Então, deixar de lado, mas enfim, mas nunca saiu da minha cabeça, nunca. Nossa, e é um sertão que está ecoando, né, em outros autores, em outros leitores, está ecoando no Rosa, está ecoando no Gelado, está ecoando hoje, né, nas obras contemporâneas ainda, no Cordel, está ecoando no Cordel. Cordel, né? Exatamente. E que está num processo de crescimento, aliás, do Cordel. Sim, bacana demais. Legal. Ainda bem, entrando na academia, né? Sem ter que bater na porta, isso é muito bacana. Exatamente. E aí, quer dizer, quando você fala dessa, né, de Canudos que não se rendeu e Contestado que também não se rendeu, eu me lembro também de uma frase ímpar, né, que o Euclides escreve alguns anos depois, quando ele visita a Amazônia, ele diz assim, realmente a Amazônia é a última página ainda a escrever-se do Gênesis. E aí bate com o que você acabou de falar, né? Não está pronto, está em movimento, né? Está em disputa territorial, está em disputa de mecanismos de se fazer Brasil ainda. A gente ainda está, né, nesse processo. A gente vê essa questão com a Amazônia, com posse de terra, com a grilagem, né? Exatamente. E aí está a contemporaneidade da leitura do Euclides, né? Que coisa boa. Exatamente. Que bom compartilhar essas leituras, essas inquietações com você aqui hoje. Leitura de inquietações, eu acho a palavra importante, inquietações. Porque são inquietações, né? E a gente, como educadores que somos, quer dizer, como é que você passa isso, né? Como você produz, não é só passar a informação, não é só transmitir conhecimento, mas é produzir saber, né? Que esse é o nosso desafio, né? Como é que a gente produz saber com o alunato, né? Como é que a gente contribui para essa formação do cidadão, da cidadã, que é o nosso papel, é a nossa obrigação, não é nem... Eu sempre digo para os alunos, fiquem tranquilos, nós estamos à disposição de vocês, não o contrário. Quer dizer, nós somos pagos para isso, então fiquem à vontade, nós é que estamos a serviço do corpo discente. Sem o corpo docente não existiu. Exatamente. É isso que tem que pensar. Quer dizer, graças a vocês, então, nós estamos a serviço de vocês. E aí a gente termina esse papo com essas duas imagens fortes que você trouxe. A leitura é inquietação e educar é provocar, né? É entregar, mas ao mesmo tempo, não, pera lá, toma lá, dá cá, vem cá, porque eu preciso fazer com você um pacto de resistência. Né? Crescendo intelectualmente, estão crescendo, né, intelectualmente, exatamente. Nós todos crescendo juntos também. Ele vai ali aperfeiçoando o que a gente mais ou menos achava que sabia, depois dá conta que não sabia, e os alunos trazem essas informações. E a gente só pode desejar, Godofredo, que a tua sala de aula seja, como sempre foi, democrática, inquietante, né? Ensejante de ideias novas, né? De brotações da literatura. Nossa, né, Ana Velha? Absolutamente. Bacana, né? Quer dizer, quando a gente junta, né, gente, uma mesma pessoa, que é o educador, é o escritor e é também o pensador de toda essa cultura plural, né? Que abraça essas diferenças e essas várias dicções, isso é muito bom. É isso, Godofredo. Agradecida demais. Tenho certeza que a gente vai ter um momento muito bacana de reflexão com aquilo que a gente conversou aqui, lá com a comunidade da Casa de Euclides da Cunha, em Cantagalo, terra do escritor, interior do estado do Rio, né, que é um movimento de resistência também, estar lá no final de semana, né,
a serviço da universidade pública, que eu né, conheci, que tive a maior também alegria esteve lá, de que coisa conhecer, boa. a casa, a praça de Cantagalo, enfim, é uma coisa muito legal E ali, é assim. e é é legal a gente apontar que a UFRJ tem lá, há 12 anos, um ponto de cultura chamado Os Serões do Seu Euclides, né, um Exato, trocadilho com os sertões do Seu muito importante, Euclides, essa e que atividade muito desenvolve importante, uma série de atividades de importantíssimo, formação de leitores, formação continuada de professores, né, com uma cordelteca com 1.000 exemplares, um arquivo de memória da educação pública daquela região, Centro-Norte Fluminense, e também com um cineclube da Cunha, que vai estar funcionando lá, exibindo Godofredo de Oliveira Neto para os bom, nossos convidados. tá bom, Obrigada, um muito obrigado. Eu abraço que muito agradeço a carinhoso. generosidade, tá? Eu que agradeço muito o espaço, a generosidade de que você sempre fez prova. Muito obrigado. Obrigada por tudo, Godô. Beijo Beijo para todos. grande. Tchau. A gente se Obrigado. vê. Beijo. Valeu, obrigado.